Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, é o podcast da Diaspora Lusa para dar voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Pretende-se trocar experiências e testemunhos sobre como é viver nas comunidades portuguesas espalhadas pelos 4 cantos do mundo e como é que se mantém também a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje viajamos até Macau. O nosso convidado é Frederico Rato, é natural de Lagos e é advogado. Viva, Frederico! Muito boas tardes, para si e para todos. Chegou em 1984 a Macau para trabalhar na Companhia de Eletricidade, mas antes de chegar e desde os tempos de liceu já tinha um fascínio por Macau. Procurou esta oportunidade ou foi ela que o encontrou? Não, de facto o fascínio existia, mas na verdade não dei um passo para concretizar essa vinda. Era só, digamos, um desejo e um fascínio, como se chamou, mas não fiz nada para isso. Surgiu um convite em finais de 83, surgiu um convite para vir como advogado da Companhia de Eletricidade de Macau, que estava numa fase de reestruturação, e eu aceitei com todo o gosto vir com a família para Macau para esse novo desafio, enfim, para uma experiência que me entusiasmava muito. E foi assim que aconteceu. E quando chegou, encontrou a Macau que imaginava ou encontrou um Macau diferente daquele que pensava que fosse? Eu direi até que encontrei uma Macau que eu já tinha, enfim, desenhado com algumas buscas e algumas pesquisas e algumas conversas. Já tinha desenhado no meu espírito, mas encontrei muito mais do que isso, e isto é, a realidade extravasou ainda para melhor. Foi muito melhor a vivência e a prática do que aquilo que estava a imaginar. A vivência e a convivência das diversas comunidades em Macau, nomeadamente a comunidade chinesa maioritária e a comunidade portuguesa, mas depois outras comunidades que continuam a existir e a coexistir em Macau, a comunidade filipina, a comunidade indonésia, a comunidade do Nepal, de outros países da Cochinchina, nomeadamente o Vietnã, laosianos, cambojanos, enfim, tudo isso me entusiasmou, e esta coexistência pacífica de várias línguas, várias culturas, vários sentimentos, tudo isso de facto me preencheu muito mais do que eu próprio podia prever. Estávamos ainda nos tempos da administração portuguesa. Isso também facilitou a integração ou, enfim, não teve qualquer influência na sua adaptação a Macau? Não, teve. A administração portuguesa, os portugueses que estavam em Macau, ou que tinham nascido em Macau, ou que tinham vindo para Macau, eu diria que sentiam mais o peso e a influência da administração portuguesa do que os chineses que estavam em Macau. Isto é, não digo que a administração portuguesa só administrasse os portugueses que estavam em Macau, não, administrava todos os residentes e todos os habitantes de Macau, mas quem sentia mais diretamente a influência e o peso dessa administração eram os portugueses, e nomeadamente os portugueses que animavam a administração pública, que eram, digamos, a grande maioria. A administração pública era constituída quase exclusivamente por portugueses de Macau e por o que nós denominamos respeitosamente como macaenses, e tinha muito poucos chineses. Portanto, a administração de Macau exercia-se fundamentalmente através
dos órgãos da administração pública e daí que, portanto, os diversos graus hierárquicos da administração pública sentissem muito o peso da administração portuguesa. A Companhia de Eletricidade de Macau, nessa altura, estava intervencionada justamente pelo território de Macau, portanto, uma pessoa coletiva de direito público dependendo do governo local e dependendo do governo central português, e também se sentia aí, digamos, muita influência do governo e da administração portuguesa. Aliás, penso que nessa altura, estamos, portanto, 10 anos depois do 25 de Abril, adivinhava-se que as negociações entre a República Portuguesa e a República Popular da China iria ser uma realidade. A descolonização em Portugal tinha sido completa, excepto Macau. Portanto, adivinhava-se que, enfim, mais ano, menos ano, mais lustre, menos lustre, a questão de Macau viria a ser discutida na mesa. E penso que a preocupação da administração portuguesa, quer a administração central em Portugal, quer a administração local, a administração de Macau, sentia que era necessário pôr a casa em ordem, não é? Para proporcionar uma transição digna e ideal. E, enfim, mas o facto de ser administração portuguesa e de haver muitos portugueses na altura, também foi um sentir-se em casa no território quando chega. Eu diria, foi um sentir em casa, no ponto de vista da influência da administração, não. E o ambiente que se vivia, mais português, um território no meio da China, com a administração portuguesa, e já vamos falar um bocadinho mais à frente, ou tentar abordar um bocadinho das características que existem em Macau, da comunidade e da presença portuguesa, mas no sentido de todo esse ambiente facilitar a adaptação. Sim, sobre esse aspecto sim. É inegável que havia muito mais portugueses, quer muito mais portugueses na administração pública, quer portugueses, digamos, em profissões independentes ou em profissões liberais, e portanto que se cruzavam uns com os outros. Portanto, o convívio entre portugueses era muito maior, sem dúvida nenhuma. Sobre esse aspecto, poder-se-á dizer que estava um pouco reproduzido o esquema de vivência social que se vivia em Portugal. É verdade, as pessoas relacionavam-se muito, os jantares, os fins de semana, os piqueniques, os lanches, enfim, as festas. De facto, sobre esse aspecto, a entrada em Macau poderia ser um pouco mais facilitada, porque de facto esse convívio e esse estabelecimento de novos laços de amizade poderiam facilitar. Relativamente ao peso da administração pública, bem, sentia-se mais, porque eu também tinha passado pela administração pública em Portugal. Aqui a administração pública sentia-se muito maior a influência, a direta dependência e a direta hierarquia, por causa da proximidade, não é? De facto, os funcionários estavam muito mais perto do poder e, consequentemente, da transmissão das instruções e das ordens, e o próprio controle e a fiscalização eram muito imediatos. Não é? Em 1999, Macau passou a ser uma região administrativa especial da República Popular da China. Na altura, muitos portugueses deixaram Macau. Também pensou em regressar a Portugal? Não pensei. Eu vim para Macau com um contrato de 2 anos para a Companhia de Eletricidade de Macau, prorrogável. Esses 2 anos foram muito bons. Tive consciência que tinha participado
num projeto bonito, com pés e cabeça, muito bem elaborado e muito bem dirigido por quadros superiores portugueses de empresas com bons conhecimentos e boa visão da perspectiva, mas pensei que ao fim de 2 anos tinha completado, digamos, o meu compromisso e queria dedicar-me, em vez de ter uma atividade de advogado de um só cliente, ter um escritório de advogados. E nesse sentido manifestei a vontade de não polgar. No entanto, ainda havia coisas que era necessário terminar e fiquei mais um tempinho, mas depois, de facto, acabei por satisfazer o meu projeto, que era montar um escritório de advocacia com dois colegas meus, o Dr. Francisco Gonçalves Pereira e o Dr. Rui Afonso. Tínhamos esse projeto, que tínhamos, entretanto, desenhado e elaborado durante 2 últimos anos, e assim aconteceu. Portanto, aproximava-se 99, portanto, sabíamos que era necessário preparar as bases de uma transição de um escritório aberto sob a administração portuguesa, que gostaríamos que transitasse calmamente e seguramente para a administração chinesa, e portanto 99 para nós era apenas um marco cronológico que era necessário preparar para que a transição do escritório numa soberania, embora mitigada, portuguesa, passasse para a plena soberania chinesa. E assim aconteceu. Portanto, 99 para nós e para mim nunca foi, digamos, uma data de regresso a Portugal ou uma data de abandono de Macau. Pelo contrário, foi preparada para que tivéssemos todas as condições para continuar sobre soberania chinesa. Portugal tem uma história de cerca de 400 anos em Macau. É uma herança que perdura. Como é que se sente em Macau? E muitas vezes há quem diga que chega a Macau e que chega um bocadinho a Portugal, não é? Vendo as ruas com calçada, vendo os nomes das ruas também em português. Mas o que é que destaca? Eu sinto-me muito bem em Macau, continuo a sentir-me muito bem em Macau. Regressei há poucos dias de Portugal, gostei muito de estar em Portugal, devo dizer. Gosto muito de Portugal, mas gosto muito de estar em Macau, não nego isso. Gosto muito de estar em Macau e gostei de regressar, e comecei logo a fazer o reconhecimento de alguns sítios, de algumas ruas e de algumas estruturas urbanísticas que eu gosto mais de visitar e de percorrer a pé em Macau. Macau é um sítio onde me sinto muito bem, e eu diria que é a minha cidade, porque nos 67 anos que tenho de vida, eu vivi mais anos em Macau do que em Portugal. Quando cheguei a Macau tinha 36 anos. Vivi mais anos em Macau do que em Portugal, e mais, eu pratiquei mais advocacia em Macau do que em Portugal. Portanto, eu diria que esta é a minha segunda terra, e quando digo segunda não quer dizer que esteja no segundo lugar e com uma primeira à frente. É uma segunda em pé de igualdade com a primeira. Tenho, digamos, afeição pela terra onde nasci, evidentemente, e pelo meu país. Gosto muito do meu país, um país tranquilo, sossegado, enfim, tirando aquelas xerafuscas políticas que já fazem parte da nossa história desde que o Dom Afonso Henriques guerreou com a mãe, mas gosto muito também do sítio onde estou e onde volto, digamos, com prazer. Não volto para cumprir um dever ou para me cansar ou para seja o que for. Não, volto com prazer para fazer aquilo que faço, e gosto de fazer coisas por Macau.
Mas no seu dia a dia e no dia a dia, que marcas é que tem desta história, deste legado, hã, em Macau? O nosso legado em Macau, como disse, não tem 500 anos, mas tem mais de 450, não é? Tem, tem mais de 450. Eu penso que sou. eh, Para quem nunca esteve em Macau, não é? No sentido, o que é que como é que essa comunidade e como é que essa herança está viva? eu acho que acabei por ser, com a minha voluntária permanência em Macau, eu acabei por ser um continuador, um seguidor da presença e da participação portuguesa na participação portuguesa no Extremo Oriente e nomeadamente nos mares do sul da China e precisamente em Macau. Eu sou uma pequeníssima, atomística consequência da chegada e da permanência dos portugueses no Extremo Oriente. Foram eles que abriram um caminho, foram eles que também se sentiram em casa e não se sentiram em terra alheia quando cá chegaram enfim, fomentaram a sua maneira de estar, construíram as suas casas, traçaram um certo urbanismo, trouxeram algumas ideias ocidentais, quer relativamente às suas habitações, quer à sua decoração, quer à sua gastronomia, quer à sua cultura, quer à sua música, quer à sua religião, que foi, digamos, integrada pacificamente neste cadinho plural e polivalente que é Macau. Portanto, eu sinto que sou um bocado a consequência desses 450 anos e, e faço esse papel, enfim, um papel menor, não é? Um papel de, diria quase de formiguinha. Faço esse papel que os outros portugueses fizeram cá. Estou bem, dou-me com a comunidade chinesa, tento falar o meu pobre chinês, quer na versão cantonesa, quer na versão de língua nacional mandarínica, mas sinto-me em casa, como lhe disse. Como é que é a comunidade aí, em Macau? Fazendo o contraponto com aquilo que estávamos a conversar há pouco, evidentemente que o convívio entre a comunidade chinesa entre a comunidade portuguesa é muito menor sem dúvida, mas já são muito menos pessoas, não é? Eu penso que existem atualmente talvez entre 4 e 5 mil portugueses expatriados, chamemos-lhe assim, entre 15 mil portugueses macaenses nascidos em Macau, mas não nos podemos esquecer que a comunidade tem cerca de 220 mil portugueses, chamados impropriamente portugueses de passaporte, mas não são apenas portugueses de passaporte, são portugueses de nacionalidade. Evidentemente que muitos deles, ou a grande maioria, Só para dar uma ideia, Macau terá, nesta altura, cerca de 680 mil pessoas. Só para 680 fazerem mil uma pessoas, proporção. 680 mil habitantes, mais ou menos. Desses 680 mil habitantes, talvez 220 mil ou 230 mil tenham a nacionalidade portuguesa e, consequentemente, o passaporte português e a bilhete de identidade da República Portuguesa. Mas falantes e, digamos, cultivadores da cultura portuguesa, talvez no total cerca de 20 mil. Evidentemente que continua a haver convívio de portugueses, um pouco mais reduzido, mas a própria Casa de Portugal estimula esse convívio, enfim, as relações pessoais e profissionais também estimulam, e também, digamos, alguma congregação que eu diria cultural ou linguística, portanto as pessoas, os semelhantes procuram os seus semelhantes, portanto é natural que os portugueses se aglutinem, mas não formam capelinhas, não se pode dizer que haja grupinhos. Penso que o português sempre se revelou como de relação e expressão polivalente. Penso que é isso que volta a acontecer, é isso que acontece,
e como dizia, as pessoas polarizam-se também por atividades artísticas de natureza lusa, pela gastronomia também. E há muitos restaurantes portugueses em Macau. Há excelentes restaurantes portugueses em Macau, enfim, também pela cultura, pela música, enfim, há, digamos, fatores de aglutinação da comunidade portuguesa, mas que também esses fatores de aglutinação não são exclusivos da comunidade portuguesa. Esses fatores aglutinam também pessoas de outros costumes, outras cores, outras raças, outras línguas e outras Prova culturas. disso também é um bocadinho a festa da lusofonia que acontece todos os anos, em outubro, se eu não me engano, e, Exatamente. e que acaba por juntar, enfim, com a matriz daquilo que é a nossa cultura, Portugal, tudo aquilo que todas as outras comunidades que é lusófonas. Esse exemplo é um exemplo muito feliz. De facto, a festa de lusofonia normalmente tem lugar em outubro de cada ano, reúne todos os países de língua oficial portuguesa na Ilha da Taipa, numa zona tipicamente de urbanismo e arquitetura portuguesa, uma zona muito bonita, tem expressões culturais, tem gastronomia, tem o artesanato, tem a música, vêm músicos e artistas de quase todos os países de língua portuguesa, mas eu diria que mais de 50% das pessoas que frequentam esse convívio não são portuguesas, são atraídas, digamos, por esta conjugação universal para que os portugueses tenham, enfim, uma certa vocação já centenária, não é? Mas também o chamado junho português, o junho português, o junho de Portugal, que é digamos, uma aglutinação relativamente recente, também aí durante todo o mês de junho, e que de algum modo integra e engloba também os festejos e as celebrações do chamado Dia de Portugal, Dia de Camões e Dia das Comunidades Portuguesas. Também é, digamos, fundamentalmente participar com a presença de portugueses, mas também atrai pessoas de diferentes nacionalidades e de diferentes culturas, nomeadamente muitos dos residentes chineses de Macau. A língua portuguesa também continua a ser e até 2049 língua oficial no território. E nos últimos anos tem também havido, há uma escola portuguesa, aliás, há um infantário também. O português também tem vindo a ser procurado pela comunidade chinesa do território. Marta, a língua portuguesa agora é coqueluche, agora eu diria que agora é do fino aprender português. Não se pode deixar de dizer que a administração portuguesa infelizmente nunca ligou muito ou não ligou nada, exceto nos últimos anos, à difusão e à aprendizagem da língua portuguesa nas escolas, e foi pena que isso tivesse acontecido, mas enfim, também faz parte, ou fazia parte da maneira de estar portuguesa, que não difundia a sua língua e pretendia mais, embora também com grandes resultados, aprender a língua do sítio em que estava, mas nos últimos anos, sem dúvida, e é justo que se diga, houve um certo esforço por parte da administração portuguesa na aprendizagem da língua portuguesa pelas escolas, por todas as escolas de Macau, e também fomentar a aprendizagem da língua chinesa por parte dos estudantes de língua materna portuguesa, mas de facto nestes últimos 20, 25 anos a procura pela língua portuguesa tem sido uma coisa espantosa. Há também aqui um fator pragmático, não é? A cultura chinesa é muito rica, tem 5.000 anos, mas também a vivência chinesa é motivada também por uma grande dose de pragmatismo. O português é a língua veicular relativamente a 8 países importantes do mundo, quer importantes do ponto de vista económico, quer financeiro, quer comercial, quer cultural. Portanto,
as pessoas percebem que a língua portuguesa pode ser uma chave que pode abrir grandes possibilidades de emprego, de comunicação evidentemente de natureza comercial e económica, mas de comunicação também artística e cultural e intelectual e filosófica. Então há uma corrida, digamos, à aprendizagem do português, nomeadamente através do IPOR, própria Casa de Portugal e faculdades. Há universidades, há várias universidades em Macau. Macau pode se tornar um ponto de grande convergência académica e universitária, e há várias universidades com cursos de português. Portanto, o português, não só o português é divulgado e disseminado e aprendido na escola primária, mas também depois no pré-secundário, no ensino secundário e até em cursos universitários. Portanto, o português está na moda e evidentemente que isso enche de júbilo, não é? Fala-me também um bocadinho do seu cotidiano. Tem muitos elementos portugueses na sua vida? Desde, eventualmente, uma bica, um bacalhau. Hum. Pois, esses elementos, pois, fazem parte, digamos, da saudade. Somos feitos de saudade e transformamos a saudade num sentimento nacional. Uh, mas São eu coisas acho que não, mas essas coisas são coisas que não faltam em Macau, desde o supermercado à oferta nas ruas. atualmente é espantoso, quer dizer, não falta nada. O que não era verdade há 40 anos, não é? Há 40 É anos, muito diferente. quando apareciam umas sardinhas congeladas, era uma festa, não é? Porque descongelava-se e fazia-se, digamos, uma festa com uma sardinhada assada, que era uma coisa rara, raríssima. Hoje é vulgar. Os supermercados estão muito bem apetrechados, têm produtos de boa qualidade, de, da agricultura e da indústria portuguesa, e nomeadamente aquilo que as pessoas gostam e que faz mais mal, não é? As carnes de porco, os presuntos, os chouriços, os salpicões, não é? Os vinhos, temos vinhos excelentes, dos melhores vinhos de Portugal, com uma grande vantagem, é que não têm impostos, não é? Portanto, nós Por compramos, isso é mais convidativo. exatamente, nós podemos comprar aqui um vinho de 5 estrelas, não vou falar em marcas, como é evidente, mas muito mais barato do que compramos em Portugal, não é? Porque de facto não temos o gravame dos impostos que em Portugal têm. E também não Portanto, falta o pastel de nata. o pastel de nata não, agora até há mais. Agora houve um introdutor, um senhor da Grã-Bretanha que introduziu aqui o pastel de nata, o pastel de nata, enfim, com umas ligeiras variações que não era exatamente o pastel de nata que os portugueses estavam habituados, mas que pegou muito bem relativamente à população e à clientela japonesa, mas depois apareceram, digamos, mais variedades de pastel de nata, mais aproximadas da matriz que nós temos como o bom pastel de nata, e hoje, de facto, podemos dizer que há verdadeiros pastéis de nata em Macau que fazem um grande sucesso, não apenas na procura interna, mas com a avalanche de turistas que chegam a Macau diariamente, aí à roda de 120 mil, 130 mil por dia, os pastéis de nata desaparecem. Não é? A região continua a ser destino para portugueses ou hoje é um pouco mais difícil? Eu diria que Macau continua a exercer atração nos portugueses, especialmente nos jovens. Nas minhas idas a Portugal e em algumas conversas e comunicações que temos tido, alguns jovens, nomeadamente recém-licenciados, e com algum espírito de aventura e com alguma vocação externa, perguntam como é que se pode chegar a Macau. Macau é a porta para o Oriente, Macau é o centro do mundo, e de facto é. Macau dá oportunidades excelentes para viajar aqui à roda para 5 ou 6 dezenas de países diferentes. Como é que se pode ir para Macau? Não é fácil.
não é fácil. De facto, uh, na administração portuguesa, enfim, o tratamento era igual e o acesso dos portugueses era livre, sem quaisquer barreiras de natureza burocrática ou administrativa ou diplomática que não se punha tampouco. Com a administração chinesa, nos primeiros tempos, havia, digamos, uma certa facilidade relativamente à profissionalização de portugueses em Macau. Mas, entretanto, as leis da fixação da residência permanente e da residência temporária, as próprias leis do trabalho, foram muito alteradas, foram substancialmente alteradas. E daí ocorre que há restrições relativamente a profissões e relativamente a formações de natureza académica e de natureza profissional que impedem, de facto, a entrada livre não apenas de portugueses, evidentemente, mas é de portugueses que estamos a falar. Portanto, é muito mais difícil, de facto, entrar em Macau, desde logo com residência permanente. Essa impossibilidade pode ser substituída pela aquisição de uma permissão de trabalho, mas que é precária e que não dá direito à residência, enfim, contudo, toda a instabilidade que daí desse estatuto pode resultar. Portanto, não é impossível, mas não é fácil. Passaram 40 anos desde que chegou a Macau. O território mudou muito? Mudou muito em todos os aspectos. E mudou muito, quer nos 15 anos em que participei, digamos, como testemunha naquilo que mudou na administração portuguesa, de 84 a 99, quer depois nos 25 anos subsequentes. Macau, à primeira vista, em determinadas zonas por onde andávamos, era uma terra pobre. Era uma terra pobre, era uma terra, digamos, maltratada e, consequentemente, esse maltratamento refletia-se na qualidade de vida das pessoas. Nomeadamente, ao nível da higiene pública, ao nível da saúde, ao nível das comunicações, ao nível do próprio trânsito, enfim, havia de facto grandes deficiências. Não pode deixar de dizer-se que a administração portuguesa nos últimos anos, especialmente depois do 25 de Abril e com a entrada dos governadores, digamos, já com outras ideias e já, enfim, despidos da lógica colonial e salazarista, começaram a dar, digamos, outra feição a Macau e começaram a utilizar os recursos, digamos, na dotação de Macau das infraestruturas mínimas necessárias para que a vivência fosse mais do que digna, confortável também. Portanto, Macau foi mudou nos últimos 15 anos, mudou na saúde, mudou na educação, mudou nas infraestruturas de comunicações e telecomunicações, sem dúvida. Portanto, quando foi feita a entrada da República Popular da China na soberania e na administração de Macau, o Macau de 1999 já não tinha muito a ver com o Macau de 1984, só posso testemunhar a partir daí, mas sei que a grande evolução começa a dar-se em 1975 e com a nomeação do governador Garcia Leandro e em 1979 já com o presidente Ramalhianos, que tinha estado em Macau e que conhecia Macau, com a nomeação do almirante Almeida Costa e, enfim, e todos os outros 4 governadores que lhe sucederam. A partir de 99, essa transformação ainda foi maior. Foi maior por causa da soberania chinesa. Não sei se há causalidade. Poderá, evidentemente, que a China fazia muita questão em dotar Macau de melhores condições ainda do que aquelas em que tinha recebido Macau, sem dúvida. A governação central chinesa pôs um grande acento tónico
na melhoria das infraestruturas de Macau e na vivência da população de Macau, e isso é um facto. Mas houve aqui outro fator, enfim, de natureza económica ou financeira ou até orçamental, que veio revolucionar a paisagem de Macau. Foi a renovação da lei do contrato de jogo. Portanto, o contrato de jogo Macau. deixou de ser monopolista para, enfim, ter três operadores de jogo. Os três operadores de jogo, por um fenómeno de reprodução dos peixes e dos pães, passou de 3 para 6, nunca se percebeu muito bem como, mas essas multiplicações acabaram por reverter a favor de Macau e de facto Macau ganhou uma face nova. Esta face nova e esta transformação de Macau não veio, felizmente, permitir a distribuição do Macau antigo, do Macau tradicional, do Macau clássico, plácido, tranquilo. Esse existe também ainda e há necessidade e há vontade de conservá-lo. Mas Macau ganhou, digamos, uma nova imagem, ganhou a imagem da cidade do jogo, ultrapassou em receitas o clássico centro de jogo do mundo, que é Las Vegas, e de facto ganhou uma visão mais cosmopolita, mais plástica, embora um bocado imitando o Las Vegas e imitando os monumentos mais atrativos e mais chamativos de Londres, de Paris, enfim, das capitais do mundo, mas que estão maiormente situadas nas ilhas, nomeadamente na faixa que liga a Taipa a Kuluan e que se chama o Kotai, Ko de Kuluan e Tai de Taipa. É esse aterro que foi feito ligando as duas ilhas, está hoje povoado por casinos espetaculares, são pastiches de coisas que já existem, a arquitetura, digamos, não tem nada de original, mas tem de encher o olho e atrair turistas, mas de facto temos que ver que é uma Macau nova, que existe, uma Macau que arrasta 120 mil ou 130 mil pessoas a entrar por dia, turistas, maiormente turistas da República Popular da China, e que dão a Macau, digamos, um novo dinamismo, uma nova ação, mas também, por outro lado, para quem gosta de Macau e do sossego e da tranquilidade de Macau, retiram esses benefícios que Macau tinha e que, enfim, já não tem. Portanto, digamos, aquela placidez, aquela atração que Macau, especialmente nos bairros antigos, tinha, tudo isso se alterou um pouco, mas, digamos, a essência do Macau antigo, do Macau das duas cidades, a cidade cristã e a cidade chinesa, o bazar, ainda existe, ainda é palpável, ainda pode dar para matar saudades. Para terminar, já disse que Macau é casa. Tem nos planos regressar a Portugal? Não tenho, não tenho planos de regressar a Portugal. Evidentemente que não queria deixar isso, digamos, entregue às mãos do destino. Ninguém sabe o que é o destino, não é? Queria planear qualquer coisa nesse sentido, mas muito sinceramente não tenho nenhum programa para sair de Macau. Não sei como, não sei quando. Macau são assim, não é? Já dizem os bacaenses, Não sei. Frederico. Obrigada, Frederico Ratzo, um português em Macau. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado.